Quando um vulcão entra em erupção, a gente sabe qual é a regra, né? Correr. Mas em 1973, numa pequena ilha lá na Islândia, um grupo de pessoas decidiu fazer o impensável: lutar. Essa é a história inacreditável de como uma comunidade inteira resolveu enfrentar um rio de fogo usando a única arma que tinha à disposição: o próprio oceano. Peraí, parar um vulcão com uma mangueira de jardim? Isso soa como o começo de uma piada, não é mesmo? Mas por mais absurda que pareça, foi essa pergunta que deu início a uma das mais audaciosas batalhas de engenharia da história. Vamos entender como essa ideia, que parecia uma loucura, virou um plano de verdade. Então, vamos nos transportar para a ilha de Heimaey, na Islândia. Um lugar super tranquilo, sabe? O vulcão local, o Eldfell, estava ali, quieto, adormecido há quase 6.000 anos. Era só parte da paisagem. Até que, numa noite, tudo, absolutamente tudo, mudou. Olha só essa linha do tempo. É impressionante. Quase 6.000 anos de silêncio total. Aí numa noite, dia 22 de janeiro, tudo normal, uma calmaria. Poucas horas depois, já no dia 23, o caos se instala. O chão literalmente se rasga numa fissura de 2 quilômetros e um rio de fogo começa a jorrar, ameaçando simplesmente apagar a cidade do mapa. E ali, no meio daquele pandemônio, acontece o que a gente pode chamar de primeiro milagre. Em menos de 6 horas, todos os 5.300 moradores conseguiram sair da ilha. A frota de pesca, que, por um golpe de sorte, estava toda no porto por causa de uma tempestade no dia anterior, virou uma espécie de Arca de Noé moderna, salvando todo mundo. E essa foi a primeira e, com certeza, a mais importante: vitória. Nenhuma vida foi perdida na evacuação. Foi um momento de alívio gigantesco no meio de um desastre que parecia inevitável. Só que esse alívio durou pouco. A lava, aquele rio de rocha derretida a mais de 1.000 graus Celsius, avançava sem parar, direto para a entrada do porto. Se a lava bloqueasse o porto, era o fim. O fim da economia da ilha e um golpe devastador para toda a Islândia. E foi nesse momento de desespero que surgiu uma ideia que, na hora, devia parecer completa loucura. Se não dava para parar o vulcão, será que dava para direcioná-lo? E a proposta era essa: usar a água do oceano para lutar contra o rio de fogo. A ciência por trás desse plano era, na verdade, bem simples. Tudo se resumia a uma palavra: viscosidade. É que lava não é como água, né? É rocha derretida, uma coisa grossa, pastosa, que se move devagar. A teoria era que, se conseguissem resfriar a borda do fluxo de lava bem rápido, ela ia endurecer, virar pedra e criar uma barreira natural contra o resto que vinha atrás. Então o ponto-chave era esse. O objetivo não era apagar a lava, isso seria impossível. A ideia era controlar o fluxo, resfriar a borda para criar uma muralha de rocha e forçar a lava que continuava vindo a subir ou a desviar para outro lado. Era um plano brilhante e, ao mesmo tempo, desesperado. E assim começou a batalha. O que aconteceu nos meses seguintes foi uma das operações de engenharia civil mais impressionantes que já se viu. Uma luta constante que se tornaria um exemplo para o mundo todo. Vamos ver como essa operação se desenrolou. O esforço evoluiu muito rápido. No começo eram só umas mangueiras de incêndio comuns, mas logo aquilo virou uma operação industrial de verdade. Montaram um sistema gigantesco para pegar água do mar, pressurizar e jogar lá na linha de frente da lava. E os números são de cair o queixo. Mais de 40 bombas industriais, muitas trazidas dos Estados Unidos, da indústria de petróleo. Mais de 12 quilômetros de canos espalhados pela ilha. Era uma verdadeira operação de guerra contra a natureza. E esse número aqui talvez resuma a escala de tudo. Mais de 6 milhões de toneladas d'água do mar. É como se eles tivessem pegado um pedaço do oceano e levado até o vulcão para tentar domá-lo. Mas olha, não foi nada fácil. As bombas não foram feitas para ficar bombeando água salgada sem parar. O resultado foi uma briga diária contra o equipamento quebrando. Eixos que partiam, vedações corroídas, fadiga do metal. Era preciso consertar o sistema o tempo todo enquanto a lava não parava de avançar. E dá para imaginar o perigo. As equipes tinham que arrastar e instalar esses canos enormes em cima da lava ativa. O chão podia afundar, rachar, deslizar a qualquer momento. Tudo isso no meio de um calor infernal e nuvens de vapor. Era como ser um engenheiro militar em plena zona de guerra. No meio dessa luta toda, um fenômeno bem estranho e totalmente inesperado começou a acontecer. Uma coisa que deixou uma marca visual única na paisagem da ilha. Depois de semanas bombeando água, a lava preta, vulcânica, começou a ficar branca.
Apareceram umas manchas brancas, como se estivesse coberta de neve em alguns lugares. Mas o que estava acontecendo ali? A resposta é pura química. A água do mar, quando batia na rocha incandescente, evaporava na hora. Mas o sal e os outros minerais que estavam dissolvidos na água não evaporavam. Eles ficavam ali, se cristalizando sobre a superfície da rocha nova. E a quantidade de sal foi colossal. A estimativa é que mais de 220 mil toneladas de sal cobriram a lava, criando uma paisagem que parecia de outro planeta. Essa camada branca virou um mapa visível, mostrando exatamente onde a intervenção humana tinha sido mais intensa. E assim a gente chega ao final dessa saga incrível. A erupção, que ameaçou destruir tudo, no fim das contas, acabou deixando um legado positivo e duradouro para a ilha de Heimaey. É um paradoxo, mas foi o que aconteceu. Essa tabela aqui resume essa transformação de um jeito fantástico. A ilha literalmente cresceu 20% de tamanho. E aquela lava que ameaçava o porto? Pois é, ela virou um novo quebra-mar, um paredão natural que deixou o porto ainda mais seguro do que era antes. Mas talvez a herança mais genial de todas tenha sido esta. Eles olharam para aquela massa de lava e não viram só rocha inútil, viram uma fonte de energia. Instalaram um sistema para extrair o calor que a lava ainda tinha e transformaram o agente da destruição numa espécie de bateria térmica natural, que aqueceu a cidade por décadas. No final, a história de Heimaey virou uma lição para o mundo todo sobre resiliência e engenhosidade. A grande lição não foi sobre vencer a natureza na força bruta, mas sobre dançar com ela. Ficou provado que, com inteligência, é possível guiar forças imensas da natureza e transformar um desastre em potencial na maior das vantagens.